Podcast Juntos e misturados. E olha quem chegou novamente, somos nós, o podcast Juntos e Misturados, para falar de um assunto da educação à distância, onde existem muitos tabus, onde para muitos tem pontos negativos e para outros pontos positivos. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Estamos muito felizes com mais uma oportunidade de estar aqui apresentando a vocês nesta quinta-feira. E se você não nos conhece, eu sou Fabrícia. Eu sou Caio. E eu sou a Érica Mourão. E onde você pode nos encontrar em nossas redes sociais? Temos o YouTube, o Web Pedagogia, o Instagram, @webpedagogia_oficial, e o Twitter, web_pedagogia, o Facebook, Web Pedagogia, e em contato temos também o e-mail, webeducação.fbn@gmail.com. Todas as interações, as informações da Web Pedagogia, você pode encontrar nessas redes sociais com assuntos diversos, na tecnologia, nas informações, que hoje abrange o nosso meio da educação. E hoje trouxemos uma convidada muito mais que especial, a professora Ana Maria, que vai nos ensinar muito, hoje nessa tarde, sobre a educação à distância. Professora, me conte mais um pouco sobre como funciona o ambiente virtual de aprendizagem, a EAD, né? Olá, tudo bem com vocês? Muito bom estar participando desse podcast, né? Antes de começar a responder essa pergunta, eu fico imensamente feliz com web pedagogia, e agora nesse formato de podcast. Isso significa que as tecnologias estão sendo utilizadas na educação e para a educação, né? Então, a gente fica, assim, feliz com o resultado do nosso trabalho de educação, né? E vocês expressam aí esse resultado no nosso trabalho, né? A influência que a gente tem, na verdade, de mediar entre vocês o conhecimento, a educação, as tecnologias. Ok, então vamos lá falar de educação à distância, né? Eu gosto muito é um assunto que me interessa muito, que eu gosto muito, então vamos lá. Inicialmente, assim, eu acho que sempre a história, ela faz parte da nossa, da vida, né? E faz parte da educação à distância também. A educação à distância, ela começa no final do século XIX, na Inglaterra, e ela começa como uma educação inclusiva mesmo, né? O objetivo era ofertar educação para aquelas pessoas que trabalhavam nas fábricas o dia inteiro, pessoas que trabalhavam na lavoura, nos serviços agrícolas, e que não tinham condições de se dirigir à escola. Então, daí se começa um trabalho de educação à distância, que depois vai organizando e sistematizando a educação por meio de livros, né, e depois vai sendo, ela vai começar a se expandir para os demais países, depois para os Estados Unidos e assim sucessivamente. E a primeira tecnologia a ser utilizada, além dos impressos, né, vai ser o rádio. E por meio do rádio também vai ser trabalhado a educação à distância e os impressos enviados pelo correio. Posteriormente, a educação à distância, ela começa a ser veiculada na TV, nos meados dos anos 70, principalmente nos anos 80, no final dos anos 70 e início dos anos 80, ela começa a ser veiculada na TV, e nos anos 80 começa a ser transmitida via satélite, né, e a partir no final dos anos, nos meados dos anos 90, ela começa a ser trabalhada e veiculada pela internet. Então, nós temos toda uma trajetória aí, histórica da educação à distância, né, no mundo e no nosso país também. Professora, eu queria que você desse uma palavra sobre a diferença entre a educação remota e a educação à distância, né? Certo, Caio. Então, e daí eu complemento aquela pergunta inicial também que me fizesse, o que é educação à distância, né? Enfim, como se faz. Então, o que é educação à distância? A educação à distância, ela é pedagogicamente sistematizada, né? Ela tem toda uma organização didática pedagógica para a educação à distância específica, que são as metodologias, né, as estratégias de ensino, a mediação pelas tecnologias, a produção de material didático,
a formação dos professores que é pontual. Então, tem todo um conjunto e leis, né? Nós temos leis específicas para a educação à distância. Então, isso é educação à distância, ela tem um conjunto aí de composição, né? Desde da sua proposta didática pedagógica. E há uma diferenciação. O que é o ensino remoto? O ensino remoto é uma forma de ensinar que vai utilizar recursos tecnológicos também, digitais, para que seja mediado esse ensino. Né? O professor pode usar uma plataforma digital, colocar o material didático lá, dar as instruções de atividade, que agora, no período da pandemia, né, o período de quarentena, em que nós e o mundo todo está vivenciando, no mundo inteiro, onde está sendo trabalhado o isolamento social, está sendo praticada o ensino remoto, né? Muitas pessoas falam, não, agora é tudo pela educação à distância. É um diferencial aí, né? Então, hoje o ensino da rede pública, da rede privada, ela está sendo feita de forma remota, ou seja, estão utilizando várias plataformas digitais, redes, né, redes sociais, como o WhatsApp, para manter o contato com os alunos, a interação e fazer esse processo de ensino, né? Então, esse é o diferencial. Isso mesmo, eu estava vendo que também o ensino, no caso, a transmissão do ensino, na rede pública, até mesmo a TV, pelo próprio YouTube, no caso, a própria rede social, a mídia, no caso, está contribuindo, né? Da forma como a senhora está falando, do ensino na educação remota, né? Exatamente, a TV é um outro recurso também que está sendo utilizado, e as plataformas digitais, né? Seja ela de vídeo, como o YouTube, ou as redes sociais, né? Alguns professores têm feito algumas lives pelo Facebook, por exemplo, têm passado as atividades, feito grupos no WhatsApp por turma e gerenciado ali os trabalhos, as atividades, né? A interação com os alunos. É importante falar que tanto na educação à distância quanto no ensino remoto, existem dois conceitos aí, que é interação e interatividade. Né? A interação é feita entre pessoas, e a interatividade é feita entre pessoa, o equipamento tecnológico que está usando e a plataforma digital, seja qual for utilizado, né? Ou plataforma digital ou a TV, no caso, né? Professora, quais as vantagens da educação à distância? Oi, Fabrícia. Então, as vantagens, tem várias vantagens, né? Uma das vantagens, assim, que como eu falei anteriormente, na própria história da educação à distância, uma das vantagens dela é a própria inclusão. Ela inclui aquele que não pode se direcionar fisicamente a uma escola, seja por vários motivos, né? Seja por motivo de trabalho, seja por motivo de distância, né? Por exemplo, aqui no nosso estado do Amazonas, nós temos uma geografia muito específica, né? O distanciamento dos municípios é muito grande, o transporte também, né? Por exemplo, o nosso transporte, a maioria é hidrovia, e tem alguns municípios que você tem que andar 6 dias, 7 dias de barco para conseguir chegar lá. Então, pela educação à distância, pelas plataformas digitais, enfim, os instrumentos, né, as mediações tecnológicas, esse aluno que está lá em um município bem distante consegue ter acesso à educação à distância. Uma outra vantagem é que você pode estudar em qualquer hora, em qualquer lugar. Né? Quem estuda pela educação à distância organiza o seu tempo conforme aquela disponibilidade, então, e no espaço que ele tiver. Se ele tiver no intervalo na empresa que ele trabalha, ele pode pegar o material e estudar, acessar a plataforma, se ele estiver no ônibus, né, se estiver numa fila esperando. Então, assim, são algumas das facilidades também, né, das vantagens que se tem
em estudar pela educação à distância. No caso, como o ensino ele já está incluso também na faculdade, o ensino à distância ele já está presente em algumas matérias, né? Por Sim. exemplo, porque, vamos dizer, de segunda a quinta é o ensino presencial, mas na sexta-feira nós já iremos para a biblioteca, porque queremos ter uma disciplina à distância, uma aula assim. Então, no caso assim, professora, o que a senhora colocaria também em respeito aos próprios desafios da EAD, né? Porque tem pessoas que têm a acessibilidade rápida, tem pessoas que não, mas se tem alguma comparação que a senhora pode nos dar desses desafios, ou algo interessante que possamos até mesmo lembrar e rir do que aconteceu. No caso, a sua experiência em respeito aos desafios da EAD, que a senhora pode nos compartilhar? Certo. Olha, os desafios, é interessante que tudo tem os seus desafios, né? Tem as suas vantagens, tem os seus desafios. A educação à distância não é diferente, né? Hoje, por exemplo, um dos desafios que nós temos é a própria qualidade da internet, né? Que muitas vezes além da qualidade mesmo da internet, ainda tem aquele problema, né? Que quando chove, fica mais difícil o acesso. Então, assim, um dos grandes desafios para nós na educação à distância é a qualidade da internet, porque nós temos alguns municípios, inclusive, e até dentro de Manaus mesmo, tem algumas áreas que a internet ela tem uma qualidade mais baixa, de velocidade, enfim. E eu falo isso para vídeos, né? Não é nem para a plataforma, porque a plataforma ela não tem peso nenhum assim para acesso, mas os vídeos precisam, né? Então, esse é um desafio, é a qualidade da internet. Um outro desafio é a alfabetização digital mesmo, né? Uma parte significativa dos alunos tem muita dificuldade no uso das tecnologias digitais, então alguns passam por esse processo de alfabetização mesmo, né, digital, e aí a gente, na educação à distância, tudo tem tutorial, para acessar a plataforma, para responder um questionário, tudo nós fazemos um tutorial. Para quê? Exatamente para que esse aluno, a qualquer momento que ele tem uma dificuldade, ele tenha acesso. Então, um dos desafios é isso também, a falta de conhecimento, e às vezes isso desmotiva alguns alunos, né? Mas nós damos esse suporte para ele. Deixa eu ver qual outro desafio também. Um outro desafio que tem também é para o próprio aluno, porque às vezes tem aluno que não consegue estudar pela educação à distância. Por quê? Porque exige mais autonomia do aluno e menos dependência do professor. E exige também que ele tenha uma organização dos seus estudos, ele tem que ter um tempo, no mínimo aí, por dia, ele precisa reservar umas 2 horas para ele estudar, ele precisa organizar esse tempo. Então, são alguns desses desafios também, né? A formação de professores também, porque, de certa forma, não deixa de ser novo, e nós temos alguns professores que têm algumas limitações ainda com o uso das tecnologias digitais, mas é um processo de aprendizado, mas não deixa de ser também um desafio. Professora, recebemos umas perguntas nas redes sociais, né, que no qual a gente fez uma enquete no nosso Instagram. Inclusive, se você quiser deixar uma pergunta lá para a professora, para os próximos convidados, você pode deixar. Uma pergunta que deixaram foi que, necessariamente, a pessoa que faz a educação à distância tem que ter um conhecimento muito grande sobre informática? Não precisa ter, precisa ter o de uso, né? Eu geralmente falo para meus alunos, eu falo, olha, gente, você já tem o uso do WhatsApp, por exemplo, o que é o WhatsApp? Você tem coisas que do próprio WhatsApp por hiperlink você acessa a web, né? Vai, acessa a internet, faz todo. Então, assim, não tem tantas dificuldades, não precisa ser expert, não precisa ter um curso de informática, porque hoje, de fato, quem usa um telefone celular, ele já tem uma certa alfabetização no uso da tecnologia digital.
Então, assim, não deixa de ser um desafio, porque vai aprender a usar todas dentro da plataforma, anexar material, mas para tudo tem tutorial também e dá esse suporte. Mas não precisa de grandes conhecimentos aprofundados na informática, não, para fazer educação à distância, tá? Até porque, né, nós temos a capacidade, todos têm a capacidade de aprender. Então, se também se determinar para isso, se aprende. Eu cheguei há algum tempo a estagiar com a professora Ana Maria, na monitoria da EAD, no qual na minha parte, eu fazia a revisão dos apostilas para os novos alunos, né, de teologia, que na época. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a metodologia. Se existe uma metodologia diferente para a metodologia do ensino presencial. Isso mesmo, Caio. Então, uma das estratégias didática pedagógica que nós utilizamos é isso que você deu um suporte para nós lá bem significativo, que é o quê? A elaboração do material didático. Então, na elaboração do material didático, por exemplo, quando é um livro, né, ou um apostilado, a linguagem, ela já precisa ser uma linguagem que interage com o aluno dialogicamente o tempo todo. Então, isso já é uma perspectiva. A construção, a organização de todo o material didático também, ele segue uma proposta didática pedagógica. E aí a gente tem que pensar em qual é a proposta pedagógica, de que forma que você vai trabalhar esse conteúdo, se você vai trabalhar ele de uma forma tradicional, se você vai trabalhar ele dentro de uma problematização, de solução de problemas. Então, toda essa parte didática, ela é pensada desde os materiais didáticos também, por exemplo, as videoaulas. As videoaulas, elas têm que ter um roteiro, elas têm que ter um tempo exato para a quantidade de horas de cada disciplina. Então, tudo é pensado, o calendário, o tempo da disciplina, a data que ele vai fazer aquela atividade, se for avaliativa, tantos dias, do dia tal ao dia tal, vai estar aberto ali o fórum, formas avaliativas, fórum, questionário, debate, vídeo. Então, assim, tudo isso é organizado dentro de uma proposta pedagógica. E é muito incrível que o próprio material que vocês elaboram na EAD, tudo tem, né, as suas pastinhas. No caso, em todo o material tem os textos, mas tem um complemento logo abaixo, onde o estudante pode complementar, né, o seu conhecimento, né, a partir de artigos, entrevista de professores e pedagogos. Eu acho muito incrível essa área, assim, que tudo é muito bem pensado, para o aluno sempre ter, se ele quiser adquirir mais conhecimento, ele pode ir sempre à procura de mais. Exatamente. A parte dos hiperlinks. Isso mesmo, Caio. Faz o texto, a gente tem o que a gente chama na educação à distância, que até isso é parametrizado pelas diretrizes do MEC, né, pelo referenciais de qualidade do MEC. Você tem o texto que é base e tem os textos que são complementares, que é exatamente isso que você está falando. Ele dá mais opções para que o aluno vá muito além, né, desenvolva a sua autonomia intelectual, de pesquisa, vai bem além. Isso mesmo. E para finalizarmos esse podcast, eu queria que a professora... Poxa, já? Eu queria que a professora Ana Maria falasse um pouco mais de uma dica para os nossos ouvintes de como montar uma sala de estudos dentro de casa mesmo, né, o ambiente virtual de aprendizagem da educação à distância. O aluno tem que se acomodar, né, em algum espaço da sua casa, mesmo que seja pequeno, para poder ele conseguir estudar. Tá certo. Uma dica que a senhora dá para conseguir manter uma sala assim, calma, arejada, e que eu não consiga estudar, se concentrar no isso que é ele verdade. está Isso. tentando aprender. Entendi. E essa dica vale tanto para o aluno da educação à distância, quanto para o do presencial também. Porque, assim, é fundamental que você tenha um espaço na sua casa, mesmo que seja só um cantinho onde dá para colocar uma mesa ali no cantinho. Eu tenho o meu cantinho aqui. O meu filho sempre ri porque fica eu coloquei a minha mesa assim, finalizando a minha cama, eu coloquei a minha mesa e os livros. Então, fica bem prensadinho assim, mas lá é um lugar de estudo. Então, assim, a gente precisa ter na casa da gente um espaço onde o seu cérebro vai entender que aquele é o seu lugar de estudo.
Porque, É porque se verdade. você pega e vai sentar no sofá da sala, aí vem alguém, liga a televisão, alguém passa, um outro chama, não há condições de concentração, né? E assim, a gente precisa ter os espaços referenciais, né, no nosso cérebro de organização. Então, precisa organizar, fazer um mapa assim da semana, né, os dias da semana, manhã, tarde e noite. O que que eu faço segunda-feira de manhã, segunda, terça, quarta, o que que eu faço pelo horário da manhã, o que eu faço no horário da tarde, o que eu faço no horário da noite, qual é o horário que eu vou encaixar meus estudos. Aqui dá para encaixar, aqui, então, esse mapeamento, ele é fundamental para organizar a sistematização dos nossos estudos, né? É fundamental isso, ter o lugar, eu sempre falo, pega um copinho, coloca umas canetas lá, coloca o seu livro lá em cima naquele cantinho, e você já entende que ali é o seu lugar de estudar, né? E se organizar dentro de tempo e espaço, é fundamental, tempo e espaço, essa organização para que você tenha uma concentração naquele ambiente e o estudo flua, né? Conseguir aprofundar realmente as leituras, fazer as devidas anotações e realmente ter um aprendizado efetivo. A senhora teria alguma dica de filme, documentário, para quem quiser viajar mais nesse mundo virtual da EAD? Dica de filme, tem muitos filmes que Documentário. tem muitos filmes que são interessantes, que dá, inclusive eu acho que não só direto na EAD, né, mas que envolva esse mundo das tecnologias. Eu acho que é interessante a gente sempre fazer essa reflexão, né, das tecnologias e da relação humana, né, a relação da educação com as tecnologias, a relação humana com as tecnologias, né, hoje a gente vive um tecnocentrismo muito grande, né, como se as tecnologias fossem resolver todo o problema do universo, e na verdade é a relação entre o homem e a tecnologia que faz a diferença. Então, tem alguns filmes que eu acho bem interessante, inteligência artificial sempre vai estar na lista, Eu, Robô também, eu acho que é muito interessante, ele tem uma parte educativa e de pesquisa também, todos esses têm esse viés da pesquisa científica, né, voltado para a área tecnológica. Deixa eu ver o que eu lembro mais. Tem um documentário da History também e da BBC que fala dos avanços da tecnologia digital e como isso se relaciona com a educação e com a construção da sociedade, bem interessante. Então é isso, pessoal. O nosso podcast vai ficando por aqui. Se você quiser que a professora Ana Maria volte mais à frente para responder essas perguntas, ou até um novo tema de podcast, deixe seu comentário, deixe seu like, comente e deixe sua pergunta lá no Instagram, nas nossas enquetes. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, até a próxima. Obrigada, professora. Obrigada.